Então, boa tarde mais uma vez, né? Estamos iniciando aqui a gravação da nossa aula. Lembrando que todas essas aulas, elas ficam disponibilizadas no YouTube para que vocês possam acessar depois, possam revisar, possam revisitar os conteúdos que com certeza vocês já esqueceram alguma coisinha. Pensando nisso também, na aula de hoje, nós vamos fazer aqui uma pequena recapitulação daquilo que a gente já viu no primeiro e no segundo período, para que a gente possa iniciar o nosso novo conteúdo do terceiro período, que será Platão. Beleza, gente? Então, peço permissão aqui a vocês para compartilhar a tela. Estou compartilhando aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Temos algum aluno ou aluna novata por aqui? Não? Só eu. Eu quem, minha irmã? Eu. Amanda? E aí, Amanda, onde é que tu tava, criatura? Eu estava ali. Fazendo bronze. E aí, professor, como foi suas férias? Foi boa? Foi boa, viu? Consegui controlar a gula e tô um pouco, não vou dizer mais magro, mas tô pesando a mesma coisa, né? Tô um pouco enlouquecido esses dias, porque a gente está tendo que escolher os livros do ano que vem, é muita coisa para a gente fazer, né? Então eu tô meio assim aéreo, tava nem me lembrando que eu tinha aula hoje, mas tô tentando aqui pousar, me ajudem, tá bom? Pois seja bem-vinda, Amanda, e todos os outros, ok? Então, gente, como eu estava dizendo, o nosso conteúdo desse terceiro bimestre vai girar em torno do estudo desse filósofo aqui, que é o filósofo Platão, ok? Não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim, talvez eu tenha falado dele em alguma das nossas aulas. Mas, como eu disse, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação daquilo que a gente já viu ao longo desse ano, para que a gente possa começar a falar aqui um pouco do Platão, tá certo? Lá no primeiro dia de aula, não sei se vocês lembram, a gente chegou aqui, nesse negócio aqui, né, nessa tela, eu me apresentei para vocês, talvez tenha cantado algumas cantigas, e a gente falou que a filosofia era uma disciplina massa, porque na própria definição da palavra filosofia, a gente encontrava um certo romantismo. A palavra filosofia, ela é a junção de duas palavras gregas, justamente porque a filosofia nasce na Grécia. Então, essa palavra filosofia, ela significa amor à sabedoria. Então, vejam que disciplina diferente. Vejam que disciplina especial. Você tem, por exemplo, a biologia, que é o estudo da vida, da natureza, dos micro-organismos. Você tem a geografia, que é o estudo do espaço. Mas você tem uma disciplina que inicia a sua definição com a palavra amor. Então perceba o quanto ela é diferente. E a gente percebe, ao mesmo tempo, que esse amor, ele não é qualquer amor. Não é qualquer amor. Porque existem tipos diferentes de amor. E quando eu falei isso lá na primeira aula, vocês concordaram comigo. Não existe somente um tipo de amor. Existem vários amores. Existe o amor que eu sinto pela minha mãe, existe o amor que eu sinto pelo meu pai, existe o amor que eu sinto pela minha namorada, existe o amor que eu sinto pela escola, existe o amor que eu sinto pelo meu esquema, enfim, existem tipos diferentes de amor. E aí a gente se pergunta, se existem tipos diferentes de amor, que amor é esse que está presente na filosofia? Que amor é esse que o ser humano sente pela sabedoria? Esse amor
a gente vai encontrar uma definição especial, afirmando que esse amor presente na filosofia é um amor que a gente pode denominar ele de eros. Eros. Certo? Então, filosofia significa amor à sabedoria. E quando a gente investiga que tipo de amor é esse, a gente encontra o amor eros. Eros, na mitologia grega, era aquele cupido, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Só que se a gente for traduzir, né, eros para o português, a gente não encontra exatamente a palavra amor. A gente encontra a palavra desejo. Desejo. Então, quando o cupidozinho vem com a sua flecha, né, quando o Eros vem com a sua flecha e ele, acerta em você, ele faz com que você deseje alguém. Ele faz com que você deseje algo. E ainda na nossa primeira aula, a gente tentou compreender o que é que significa a palavra desejo. Quando eu desejo algo, o que é que na realidade eu estou sentindo? E aí, eu peço a ajuda de vocês nesse momento para ver se alguém lembra. O que é que significa desejar algo ou alguém? O que é que significa? Querer o que a gente não tem? Exatamente, Yasmin. Eu ia até beber água, mas eu desisti. Eu desisti, porque foi perfeito, Yasmin. Quando você deseja algo, você quer esse algo justamente porque você não tem. E o que é que acontece, Yasmin, segundo essa definição, quando a gente passa a ter aquilo que a gente não tinha? O que é que acontece quando a gente passa a possuir aquilo que a gente queria ter? O que é que acontece? Desaparece? O que é que desaparece? O amor, o desejo. Exatamente. Então, digamos, é só um exemplo, viu? Eu desejo muito uma menina, quero muito ficar com ela, só que ela não me quer. Então, corro atrás dela, faço todo o possível. 3 meses depois, eu consigo ficar com ela. Consigo convencer ela. Só que com 1 semana que eu estou ficando com ela, eu percebo que eu não desejo mais ficar com ela. Desejo agora ficar com a amiga dela. Então, segundo essa definição, o Eros, ele faz com que a gente queira exatamente aquilo que a gente não possui. Faz com que a gente ame aquilo que a gente ainda não tem. Porque a partir do momento que a gente passa a ter aquilo que a gente queria ter, a gente para de querer, porque afinal de contas a gente já tem. Se eu ando a pé, eu quero ter uma bicicleta. Pronto, consegui a bicicleta. Agora o que eu quero não é mais a bicicleta, eu já tenho. Agora eu quero é uma bis, uma moto bis. Agora que eu já tenho uma moto bis, eu não quero mais a moto bis, eu já tenho. Agora eu quero uma Bros. Agora que eu tenho a Bros, eu não quero mais uma Bros, porque eu já tenho. Agora eu quero um carro. E percebam que essa lógica ela vai se repetindo sempre. Então, o filósofo é alguém que tem esse desejo constante pela sabedoria, pelo conhecimento, pelas formas de saber. Então, se o filósofo ele ama de maneira erótica, né, relacionada a Eros, se o filósofo ama, se o filósofo deseja a sabedoria, significa então dizer que o filósofo ele não é um sábio. Por que o filósofo ele não é um sábio, gente? Por que o filósofo ele não é um sábio? Eu não sei se está certo, Ele mas sabe, ele sabe eu de acho tudo. que é isso aí mesmo. Ele sabe que não sabe de tudo, mas ele sabe que ele também não é um jumento quadrado. Exatamente. O filósofo ele não é um sábio, porque sábio é aquele que sabe de todas as coisas. Ok?
Mas o filósofo, ele não sabe de todas as coisas. O filósofo, ele é um amante da sabedoria. Ele ama a sabedoria. Se ele ama a sabedoria, entendendo que amor é desejo e desejo é querer o que eu não tenho, então o filósofo, ele ama a sabedoria justamente porque ele não a possui por inteiro. O filósofo, ele ama a sabedoria porque ele não tem a sabedoria por inteiro. É lógico que o filósofo, ao longo da sua vida, vai conhecendo algumas coisas. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas ele tem a plena consciência de que conhecer tudo não dá. Mas esse fato não faz com que o filósofo desista de buscar a sabedoria. Não é porque você está correndo atrás de uma coisa que você ainda não tem que isso vai fazer com que você desista dessa coisa. É justamente o filósofo, ele entende que o seu caminho, o seu percurso é mais importante que a linha de chegada. Ou seja, as perguntas, os questionamentos que o filósofo ou a filósofa se fazem ao longo da vida são mais importantes que as respostas que ele encontra. Dessa afirmação surge uma conclusão interessante, que nós falamos também na primeira aula. A filosofia, ela não é feita somente de afirmações. Você não está filosofando quando você decora uma frase do Chaves, por exemplo, as pessoas boas devem amar seus inimigos. Aí o Levi grita lá de trás, vixe, filosofou. Não, gente. Filosofia não é só isso. Você está filosofando quando você se pergunta, quando você questiona. Sabe quando você dá aquela afrontada legal na sua mãe, sabe? Assim, olha, meu filho meu tem que ser advogado. E aí você gosta de música. Aí você pergunta para sua mãe, mãe, mas será que na hora de escolher uma faculdade eu não tenho que levar em conta aquilo que eu gosto e não aquilo que a senhora quer para a minha vida? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento é que compõe a filosofia. Questionamentos como, de onde a gente veio? Será que foi Deus que fez tudo? O universo, os seres humanos? Qual é a razão? Se foi Deus que fez tudo, por que que ele fez tudo? Ele estava lá de boa, aí um dia ele decidiu, vou criar aqui o planeta Terra, os seres humanos e tal. E se foi Deus que fez tudo, quem foi que fez Deus? Qual é o sentido da vida? Depois que a gente morrer, a gente vai para outro lugar? Acaba tudo? Então percebam que essas perguntas, elas movem as pessoas. Praticamente todas as pessoas um dia já se fizeram essas perguntas. Se não fizeram ainda, com certeza vão fazer. Vocês já se pegaram se perguntando alguma dessas coisas? Sim. E aí, encontraram resposta para alguma delas? Eu acho que não tem, a gente nem vai encontrar essas respostas. Pois é. Durante muito tempo, as pessoas tentaram encontrar respostas para essas perguntas através de outros mecanismos. Porque a filosofia talvez seja o caminho mais difícil. Porque você vai ter que encontrar essas respostas de maneira racional, através do pensamento. E é um caminho lento. Mas, durante muito tempo, especialmente na Grécia, que é o cenário em que nós estamos, as pessoas se utilizaram da imaginação, da religião, para tentar encontrar a resposta para tudo.
E aí nós estamos falando da mitologia grega. Tudo que acontecia, as pessoas davam a única resposta: é culpa dos deuses. Foram os deuses que quiseram. Aconteceu desse jeito porque é a vontade dos deuses. Percebam que ainda hoje esse argumento é utilizado pelas pessoas, né, que estão ao nosso redor. Não no plural, por culpa dos deuses, mas hoje em dia as pessoas falam no singular. Por culpa de Deus, vontade de Deus. Quando uma pessoa morre muito cedo, num acidente, por exemplo, o que é que as pessoas dizem? Não se preocupe, isso aconteceu porque foi vontade de Deus. Não é verdade? As pessoas não dizem isso? Quando acontece uma coisa boa Verdade. também. Até eu digo. Pois é, quando acontece uma coisa boa também. Então, naquela época, nós estamos falando aí mais ou menos do século 7 a.C., as pessoas usavam isso para explicar tudo. Por que que uma semente vira árvore? Aí as pessoas diziam, porque os deuses fazem isso. Eles não compreendiam que tinha uma relação da luz do sol com os minerais da terra, com a água. Eles achavam que era influência somente dos deuses. E eles usavam para explicar a chuva, os trovões, as estações do ano, os sentimentos, tudo o que acontecia tinha a sua explicação nos deuses. Faziam festas para esses deuses, faziam sacrifícios, oferendas para esses deuses. Temos aí como exemplo Zeus, Poseidon, Afrodite, Apolo, Dionísio, entre outros. Só que com o tempo, essas explicações, elas foram se tornando um pouco assim insuficientes, né, gente? Porque com o tempo, algumas pessoas começaram a observar a natureza e começaram a perceber na natureza uma certa lógica de funcionamento, como a gente comentou lá no bimestre passado. Se eu coloco uma panela com água para ferver no fogo, coloco uma tampa nessa panela, e depois que a água está fervendo, eu levanto a tampa, eu vou perceber que se forma nessa tampa uma camadazinha de água, de vapor, por causa do vapor. No momento em que eu levanto a tampa, que ela entra em contato com o ar frio, essa água cai. Então, ao observar uma panela, eu consigo explicar o ciclo da água aqui no planeta. Porque aqui no planeta acontece a mesma coisa. A água dos rios, dos mares evapora, fica condensado nas nuvens, quando bate um vento frio, cai em formato de chuva. Então, através da observação e do pensamento, alguns fenômenos naturais começaram a ser explicados. Alguns planetas começaram a ser descobertos. Outras descobertas da astronomia começaram também a acontecer. Tales de Mileto, ele conseguiu prever um eclipse, o primeiro eclipse solar. Então, através dessa observação, aos poucos a mitologia foi ficando um pouco para trás. E uma nova forma de pensar foi surgindo. Essa nova forma de pensar se chamava filosofia. Filosofia. Portanto, a filosofia ela nasce da dúvida, na tentativa de explicar racionalmente os fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza. Tentando responder basicamente uma pergunta fundamental: de onde viemos? Qual é a origem de tudo? Qual é a origem da vida? Qual é a origem da natureza? E o mais legal de tudo isso, gente, é que a gente tem aí uns 10 filósofos que
tentaram responder essa pergunta, que chegaram a conclusões diferentes, e essa diversidade de conclusões é que tornam o estudo da filosofia tão interessante. Esses primeiros filósofos, alguém lembra como era assim o nome dado a esse grupo desses primeiros filósofos? Os primeiros filósofos, como é que a gente chama eles? Acho que é os filósofos da natureza. Isso. A gente pode dar 3 nomes para eles, né? Primeiro nome, filósofos da natureza. Segundo nome, filósofos naturalistas, que é praticamente a mesma coisa. E o terceiro nome que a gente pode dar para eles é filósofos pré-socráticos. Essa expressão pré-socráticos significa que eles vieram antes de Sócrates, certo? A história da filosofia de Atenas, da Grécia, ela pode ser dividida em antes, durante e depois de Sócrates. Aquilo que veio antes a gente chama de pré-socrático, o que aconteceu durante a gente chama de clássico, e o que veio depois a gente chama de pós-socrático ou helenístico, ok? Então, os pré-socráticos, como eles foram os primeiros, vieram antes de Sócrates, a gente dá essa denominação para eles. Vocês lembram quem é considerado o primeiro filósofo? Primeiro filósofo de todos, do mundo ocidental. Quem é o primeiro filósofo? Tales de Mileto. Tales de Mileto. E quem foi que criou a palavra filosofia? Pitágoras. Pitágoras. Os dois são muito famosos também em outra disciplina, né? Qual é a disciplina que eles aparecem também, tanto Pitágoras como Tales? Pitágoras é na matemática, não? Exatamente, e Tales também. Todos dois foram criadores de teoremas. Você tem o teorema de Pitágoras, e você também tem o teorema de Tales. E aí nós tivemos outros filósofos desse período, né? Sempre muito ligados à natureza. A gente vai ter o Demócrito, a gente vai ter o Parmênides. Cada filósofo desse está ligado a um elemento da natureza, chamado por eles de arqué. A palavra arqué significa o elemento que dá origem. Por exemplo, para Tales, o elemento que dá origem a tudo é a água. Para Pitágoras, o elemento que dá origem a tudo são os números. Para Parmênides, o elemento que dá origem a tudo é o ser. Você tem Empédocles, que para ele são os 4 elementos que dão origem a tudo, com o acréscimo do amor, que une os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, ou o ódio, que separa os elementos. Então você tem vários filósofos. Mas quando a gente fala da filosofia de Atenas, principal personagem, gente, não tem como a gente fugir. O principal personagem é Sócrates. Sócrates foi o cara. Inclusive, dizem que a história de Sócrates se assemelha muito à história de Jesus, né? Por exemplo, nenhum dos dois nunca escreveu um livro. A Bíblia não foi escrita por Jesus, foi escrita pelos discípulos. Os dois, assim como Sócrates, né? Sócrates nunca escreveu nada, foram os discípulos. Os dois viviam uma vida muito simples. Os dois foram condenados à morte de maneira injusta. Jesus foi crucificado e Sócrates foi obrigado a beber veneno em praça pública, né? Foi condenado a isso. Agora, o Sócrates, ele desenvolveu uma filosofia muito prática, uma filosofia onde ele saía para a rua para conversar com as pessoas e tentar ajudar essas pessoas. O Sócrates, ele dizia que era um parteiro, né? O que é um parteiro, gente? Parteiro geralmente é alguém
que ajuda as pessoas a parirem crianças, né? Seria os médicos, os enfermeiros dos tempos antigos, muito presente nos interiores, né? E aí o Sócrates dizia que era um parteiro porque a mãe dele era parteira, né? Só que ele se dizia um parteiro não de gente, ele se dizia um parteiro de ideias. Ou seja, ele ajudava as pessoas a parirem as suas ideias. Ele ajudava as pessoas a compreenderem a verdade sobre as coisas. Porque o Sócrates entendia que muitas vezes a gente falava de assuntos, a gente fala, na verdade, de assuntos que a gente não conhece com profundidade. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é a felicidade, se eu perguntar para vocês o que é o amor, se eu perguntar para vocês o que é a justiça, com certeza, muitos de nós teremos dificuldade para desenvolver uma reflexão sobre isso, porque nós não estamos acostumados. A gente fala sobre um assunto como se a gente entendesse, como se a gente fosse especialista, mas na verdade a gente não é. Nessa pandemia, a gente vê ainda muita gente falando, por exemplo, das vacinas, da qualidade das vacinas, sendo que as pessoas não entendem nada de vacina. Não entendem nada. Tem gente dizendo que se você se vacinar, vem um chip da China que vai ser implantado dentro do seu corpo. Aí tem gente que não quer tomar a vacina da Rússia nem da China, porque é do Satanás. Só que essas mesmas pessoas que falam isso são as mesmas pessoas que, quando eram crianças, ou quando seus filhos eram crianças, foram vacinados ou vacinaram os seus filhos com vacinas de diversas doenças, hepatite, poliomielite, não sei mais o que, vacinaram e não estavam nem aí de onde essa vacina tinha sido fabricada. Aí agora, quase como um fenômeno, tem pessoas que querem escolher a marca da vacina, querem escolher o país onde a vacina foi feita, sendo que elas não entendem nada do assunto. Então, Sócrates, ele ajudava as pessoas a parirem as suas ideias, né? Através de um método chamado de maiêutica, que significa parto das ideias. Esse método era dividido em duas partes, a ironia e o parto. No primeiro passo, Sócrates fazia perguntas, era chato que só a desgraça, se metia na conversa da galera, fazia perguntas para que a pessoa percebesse que não estava sabendo daquilo que ela estava dizendo. Só sei que nada sei. Primeiro passo para você conhecer uma coisa nova é admitir que não sabe de tudo. Tenha humildade. O segundo passo era a produção da ideia nova, da ideia verdadeira, certo? Que se dava através da condução de Sócrates, ainda por meio de perguntas. Então, a filosofia socrática, ela não era como aquele professor que chega na sala e te dá logo a fórmula para você resolver tudo. Não. Sócrates, ele instigava através de perguntas para que a pessoa botasse o neurônio para funcionar e pudesse produzir uma ideia verdadeira. Em resumo, a gente pode concluir que para o Sócrates, tudo aquilo que é verdadeiro é imutável, é eterno e está no campo da essência, não está no campo da matéria. Por exemplo, Milena, você quer conhecer, você quer saber se o amor de alguém por você ou por outra pessoa, você quer saber se o amor de alguém é verdadeiro ou não, você tem que investigar pelo menos uma coisa. Esse amor é um amor por algo material ou é um amor por algo imaterial? Porque se esse amor for por algo material, ele é falso.
Se uma pessoa se apaixona por ti, mas ela se apaixona somente pelo teu corpo, como o teu corpo é algo que se transforma, logicamente, o sentimento que a pessoa tem por ti, pelo teu corpo, na verdade, é um sentimento que também vai mudar, vai se transformar. Agora, se uma pessoa se apaixona pela tua alma, pela tua essência, pelo teu ser, a gente pode concluir que esse sentimento ele não vai mudar, que ele é verdadeiro. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa essência, ela não muda nunca. Ela é a mesma para sempre, até mesmo depois da morte. Então, quer saber se um amor é verdadeiro ou não? Investiga se ele é um amor pelo corpo ou se ele é um amor pela alma. Porque se ele for um amor pelo corpo, ele vai ser um eros. E aí a gente volta lá para o começo. Entendeu, Milena? Super, super, super. Aula de filosofia dando altos conselhos. De amor. Pois é, gente. Apesar desses conselhos tão bons, o Sócrates, o pobre rei, morreu, né, gente? Teve que beber veneno em praça pública. Os discípulos dele ficaram muito arrasados. Muito mesmo. Menos os sofistas, que eram os inimigos de Sócrates, né? Que pensavam um pouco diferente dele, acreditavam que a verdade é algo relativo, não algo que está na alma, né? Mas Sócrates deixou um discípulo que foi o que sofreu mais com a morte dele e foi aquele que mais carregou o nome de Sócrates depois da morte desse mestre. O nome desse discípulo, gente, era Platão, certo? Que é esse indivíduo que a gente está vendo aqui, só a cabeça dele. Tá bom? Platão, ele foi o discípulo de Sócrates que mais se desenvolveu. Quando Sócrates morreu, Platão era muito novo. Era quase um adolescente. Mas aí, depois da morte, né, dele, Platão foi se desenvolvendo, até que ele se tornou também, assim como Sócrates, um grande filósofo, viu, gente? Um dos maiores. Acho que talvez depois de Sócrates, Platão talvez tenha sido o filósofo mais importante da cidade de Atenas. Beleza? Alguma dúvida, gente, até aqui? Eu resumi 6 meses em 40 minutos, viu? 6 meses em 40 minutos para a gente tentar resgatar um pouco do que a gente viu. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho de Platão hoje, mas a gente vai iniciar mesmo na semana que vem. Eu peguei aqui uma imagem do Levi, ó, meu conterrâneo aqui da Olinda, só para a gente ilustrar um pouco do Platão, né? Porque eu não tinha uma foto do Platão de corpo inteiro. Então eu fiz uma montagem aqui com uma foto do Levi, tá certo, Levi? Ó, aqui por trás é o Levi, viu, gente? Só a cabeça que é do Platão, tá bom? Então Platão, ele era um ateniense, ou seja, nasceu em Atenas, era um cidadão de Atenas. Vocês devem lembrar que para o cara ser considerado cidadão, tinha que ter nascido em Atenas e os pais também, né? Então, Platão era um cidadão de Atenas, principal discípulo de Sócrates. Escreveu muitos livros em forma de diálogo. Então, dessa vez, a gente vai ter alguns textos de Platão para ler. Eu vou botar só o material no grupo para vocês copiarem no caderno, tá bom, Lília? Escreveu muitos livros em forma de diálogo que tratavam de temas. Olha os temas dos livros do Platão, vocês vão adorar, gente. Amor. Falava sobre o amor? Falava, viu? Inclusive, eu tenho um texto massa que eu escrevi que eu vou mandar para vocês sobre o amor. Falava sobre a amizade. Vocês aí que tem um monte de amigo falso,
Platão falava sobre a amizade, falava sobre a política. Alô, galera de Martinópolis, que adora uma política, adora uns comícios, né? Platão também gostava dessa temática. Imortalidade da alma e etc. Tendo a figura de seu mestre, Sócrates, como personagem principal. Então, os livros de Platão, gente, praticamente todos eles eram diálogos. Você tinha pessoas conversando nos livros de Platão. Dentro desses diálogos, você tinha personagens que eram representações de pessoas da vida real. Adivinha vocês quem era o personagem principal de todos os livros? Alguém adivinha aí? O personagem principal de todos os livros do Platão? Era ele? Sócrates, né? Como Sócrates tinha morrido e ele nunca tinha escrito nada, Platão pegou Sócrates e tentou reproduzir nos livros dele alguns diálogos que Sócrates teve com outras pessoas. Então, dentre suas obras mais importantes estão Fédon, que é um livro que fala sobre a alma, A República, que é um livro que fala sobre política, O Banquete, que é um livro que fala sobre o amor, e a Apologia de Sócrates, que fala sobre o julgamento de Sócrates. Tá bom? Platão, pessoal. Platão é um apelido. Tá certo? Platão é um apelido. O nome verdadeiro desse filósofo era Aristócles. Ó, bem aqui no cantinho, ó. Tô passando o mouse em cima. Aristócles. Tem um acento no i, ó. Aristócles é o verdadeiro nome. Esse termo Platão, esse apelido, né, significa aquele que possui ombros largos. Por isso que eu botei essa imagem aqui do Levi, ó. Platão significa aquele que possui ombros largos. Mas o verdadeiro nome do Platão era Aristócles. Mas como ele ficou mais conhecido por esse apelido, a gente vai chamar ele de Platão, tá bom? Entendido? Alguma dúvida? Não. Beleza? Então, pessoal, quando terminar aqui a nossa aula, eu vou disponibilizar para vocês esse slide. Eu quero que vocês copiem ele no caderno. Se possível, façam os desenhos também no caderno. Tô brincando, viu, gente? Vou mandar também o link da gravação dessa aula e vou mandar para vocês um texto que eu escrevi sobre o amor, certo? O amor na visão de Platão, tá certo? E aí vocês fazem as anotações, na semana que vem a gente conversa. Não vão sofrer muito não, tá bom? Vocês Mande têm logo alguma... esse texto. Hã? Mande logo esse texto. Tá certo. Tô curiosa. Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouco eu mando os materiais. Não vou fazer frequência, não.